Olá, entusiastas da melhoria contínua, dessa comunidade que vem seguindo o podcast Vem Pro Gemba, que já passou aí de mais de 30 episódios, trazendo histórias inspiradoras de profissionais inconformados com processos problemáticos, inconformados com resultados que poderiam ter alcançados e não foram, e estão aí tomando como base ferramentas, métodos, utilizando a filosofia, da cultura, dos princípios, dos conceitos da gestão e operação enxuta, junto com as ferramentas e a metodologia do Six Sigma, para trazer impactos significantes e altos impactos financeiros dentro das instituições e organizações de todos os portes e de todos os setores. E hoje eu estou aqui com um aluno nosso, recém-ex-aluno, né? Mas a gente sempre fala que aluno do Gemba é sempre aluno do Gemba. Mas eu estou com o Gustavo Rocha, vai falar um pouquinho sobre como que foi o processo de certificação dele em Black Belt Lean Six Sigma, como que ele chegou na marca de 3,8 milhões de ganhos em faturamento, olhando para a gestão de custos. Então ele tem um raciocínio muito detalhado, como um bom engenheiro, ele tem ali um raciocínio muito alinhado para poder trazer para nós, assim, como que foi todo esse processo, como que ele trouxe para a mesa, né, 3,8 milhões, olhando apenas para a gestão de custo dos projetos que aconteciam lá na Bosch, onde ele é engenheiro e também atua na área de melhoria contínua. Seja bem-vindo, obrigado, Gustavo. Obrigada por ter escolhido a Gemba para se certificar em Black Belt Lean Six Sigma. Né? Essa certificação é super importante, é uma das mais bem requisitadas, mais bem avaliadas no mercado. Né? Existem aí, eu estava comentando com o Gustavo, que se a gente digita lá no LinkedIn, especialista em melhoria contínua, aparece 68 mil resultados, são mais de 13 mil vagas hoje disponível na internet, solicitando profissionais que têm a especialidade em Lean e Six Sigma. Então, com certeza, você está aí, né, dentro dessa cadeia de profissionais super requisitados pelo mercado. Não é à toa que você está numa empresa como a Bosch. Então, esse espaço é teu, né? Seja bem-vindo, esse espaço é teu. Conta um pouquinho aí sobre o Gustavo, que já passou pela Neodente, já passou pela Brado, hoje está na Bosch. Fala sobre essa trajetória. Acho que o ponto e o marco inicial da gestão de projetos na minha carreira foi quando eu fiz um estágio internacional em Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Eu trabalhava antes em uma outra área, que era de simulação numérica, e eu sempre quis ir para fora, mas ainda não tinha esse mindset de gestão de projetos. Foi quando surgiu a oportunidade e eu acabei passando no processo seletivo, que comecei a atuar com gestão de projetos, que eu me identifiquei com a área e eu entendi que era uma coisa que eu queria seguir, que não era uma coisa assim, eu vou fazer isso por um ano e pra mim deu. Pensei assim, não, eu vou seguir essa carreira e eu vou tentar aprender o máximo possível relacionado a esse tema. Então, depois que passou esse um ano de estágio, acabei voltando pro Brasil e falei, cara, preciso fazer uma pós. E daí fiz uma pós de gestão de projetos, fiz vários estudos assim em paralelo, certificações, seja de Scrum, seja de PMP, do PMI, né, parte do PO. E uma coisa que eu já fazia, não necessariamente atrás da certificação, era buscar melhorias e oportunidades nas empresas. Às vezes eu enxergava processos que às vezes não estavam tão claros, e eu conversava com as pessoas e geralmente tinha uma reclamação, alguma coisa assim que não funcionava, e eu sempre tentava talvez não ir na onda, mas tentar entender por que não funciona, como que é o processo, como que eu posso melhorar. Então, nesse sentido, eu já trabalhava com melhoria contínua desde antes, e eu acho que aperfeiçoou também fazer um curso de certificação Lean Six Sigma Black Belt para aperfeiçoar mais ainda meus estudos. Então, eu fiquei feliz quando obtive a certificação, que é um fruto desde o começo, desde o meu trabalho, assim, acho que engatinhando ali no comecinho, desde a época do estágio até a posição que eu estou hoje. E é uma coisa que eu pretendo que, na minha visão, é infinita, né? Sempre vai poder ter melhorias de processo, melhorias de projetos, melhorias de metodologias. Então, é uma coisa assim que tem muito espaço e toda empresa precisa.
Sim, e como é que foi esse projeto? Como é que ele começou? Porque foram vários passos que depois você reuniu, né? Toda uma documentação, toda uma análise, né? Na época foi nosso professor Gustavo, né? Teu coach, que deu as orientações para reunir tudo isso e trazer, de fato, para uma visibilidade de ganho para obter a certificação. O que era o projeto? O que era a área? Quais eram os problemas? Onde que estavam as informações? Quais eram os gaps, né? De dados que você estava contando para mim nos bastidores que fizeram você aí abrir, né, essa caixa preta e tirar aí uma visibilidade de quase 4 milhões de ganhos dentro da gestão de custos. O que eu penso, assim, primeiro tinha um problema nessa parte do apontamento na Bosch, que não era muito claro, e o primeiro ponto que eu identifiquei que para executar todo esse processo de apontamento, normalmente seguiam 40, 50 passos em um planilhão do Excel, e assim, para uma pessoa, qualquer pessoa, na verdade, quando você coloca muitos passos, como nós somos humanos, isso tende a uma hora desviar do processo. Então, a primeira oportunidade que eu vi foi, assim, depois de mapear o processo, seria no sentido de tentar fazer com que não a pessoa executasse, mas que a máquina pensasse pela pessoa. Então, foi feito um programa bem extenso em VBA, né, que é uma parte do Excel ali, que mais ou menos 2 a 3 mil linhas de código. Eu mesmo acabei fazendo isso daí ao passar do tempo. Não foi de uma hora para outra. Demorou bastante assim até para entender, porque sempre tinha passos de melhoria e tudo mais, mas que fez executar o que a pessoa estava fazendo de forma sistemática. Então, se você tira a parte humana da execução e deixa a máquina fazer o trabalho, a tendência é muito menor. E devido a essa metodologia nova de apontamento, foi possível chegar a projetos que não estavam sendo apontados e que puderam ser apontados e aumentar o faturamento da nossa área em questão. E o que seria essa metodologia? Na verdade, você está falando assim, o humano erra, os humanos, né, nem sempre se comportam da mesma forma, né? A máquina tem muito mais tendência e é projetada para, né, ter sempre o mesmo comportamento, diferente, obviamente, dos humanos. O que foi essa metodologia que você utilizou para poder dar essa visibilidade? Basicamente, eu verifiquei os projetos que não estavam sendo apontados ou não estavam sendo considerados. E que tipo de projeto que não estaria? Em que situação um projeto de uma empresa dessa não está sendo considerado ou apontado? Bom, no sentido assim que existem centenas de projetos. Então, normalmente são apontados os maiores, mas existe uma gama de projetos que não estava naquele momento sendo visualizada e que podia aumentar o faturamento da nossa área em questão. Mas eram projetos potenciais eram projetos já decididos que já estavam em andamento. Isso que eu ia falar. Eram projetos, decidiam, vamos fazer esse projeto, vamos, coloca no sistema, mas ninguém atua nele. Seria isso? Não, eles estavam sendo atuados, mas nesse sentido eles não estavam sendo verificados e apontados sistematicamente. Então, às vezes, estava sendo feito trabalho físico nesse sentido, mas não um trabalho no sentido de, tipo, apontar e verificar no apontamento. São coisas à parte. As pessoas estão fazendo o que tem que ser feito, estão realizando a atividade do projeto, mas não estão registrando as ações. Perfeito, isso. Seria isso? Isso. E aí não registrar, que você fala que é um apontamento... Deixa de faturar esse projeto. Uhum. Então, esse foi basicamente o grande trabalho. Tinha processos manuais também que, por exemplo, dado a esses inúmeros passos que eram executados e não sistematicamente seguidos, vou assim dizer, era basicamente negligenciado uma parte dos projetos que poderiam ser apontados e aumentar o faturamento. Então, o trabalho foi fazer com que a máquina mostrasse isso e que apontasse todos os projetos de forma sistemática e, além disso, análise de Excel mesmo, assim, de tentar procurar valores que não estavam presentes e que podiam trazer esse real ganho. Assim como mudanças de status de projetos de planejamento para trabalho, alinhamentos com os principais líderes de projeto, que às vezes estavam com o status do projeto pausado e que podiam continuar. Então, todo esse trabalho de sistemática, programação, verificação com os demais, eu acho que tudo isso cooperou para essa margem de faturamento estimado.
Você comentou que eram centenas de projetos, né, que estavam acontecendo em paralelos, mas as pessoas estavam trabalhando nisso, né, o time estava trabalhando nesses projetos, mas não iam lá no sistema colocar, hoje eu fiz isso, hoje aconteceu isso. Né, hoje não foi possível executar essa ação, daí mostra lá na planilha que teve um atraso, teve um gap aí de entrega. Se a gente está falando de centenas de projetos, nós estamos falando de um time de quantas pessoas trabalhando em centenas de projetos? Mais ou menos, assim, não são exatamente centenas de 100 projetos, são 50 a 100. Mas diria que entre 100 a 200 pessoas trabalham nesses projetos. E são projetos em que áreas? Principalmente a área de engenharia, desenvolvimento de produto, basicamente parte de remanufatura, partes de projetos de melhoria contínua, enfim, tem uma gama diversa de projetos. Verificação de metodologia para ver se os processos estão seguindo de maneira correta dentro da empresa. Então, a gama é bem variada. E como que você envolveu as pessoas nisso? Porque você tinha uma ideia, né, que você identificaram um problema. Tem 50 e poucos projetos acontecendo, envolvendo 200 e poucas pessoas. Uhum. As ações estão acontecendo, umas no tempo que era previsto, outros nem tanto, outros até estão avançando, mas ninguém viu que já avançou nesse nível. Como é que foi esse start de olhar para isso, né, primeiro, nesse projeto que eu quero melhorar? O que foi que você fez? Não, aqui tem potencial de mostrar, queria entender o que aconteceu na tua cabeça aí, que deu essa luz, e em paralelo, explica pra gente como é que você fez para engajar 200 e poucas pessoas. Pessoal, vamos começar a colocar apontamentos aqui, que isso daqui vai dar visibilidade. Como é que foi toda essa questão de comunicação? Porque isso aqui envolve muito a questão de comunicação. Olha, eu vou dizer que não foi uma tarefa simples, porque no começo estava muito na mão dos gestores, e então a gente fez todo um trabalho que começou há um tempo atrás, das pessoas, ao invés de deixarem isso nas mãos dos gestores, que elas se empoderassem e entendessem o processo e começassem a apontar no que deveria ser apontado. E claro que se um engenheiro que está acostumado a trabalhar com engenharia começa a trabalhar com custos, isso gera um trabalho e até uma curva de aprendizado para a pessoa. Então, realmente, a gente até teve algumas pessoas me questionando, mas por que eu tenho que fazer isso se eu sou engenheiro? Certo? Daí tem todo o trabalho, eu acho que é um trabalho construtivo de tentar mostrar o benefício e tornar cada pessoa responsável pelo seu pacote de trabalho. Porque, sendo assim, até nesse ponto eu acredito que tem ajudado bastante, porque não fica na mão de, por exemplo, alguns gestores. Fica na mão de todos os colaboradores. E dividindo esse trabalho de forma mais organizada e mostrando o benefício, tende a tornar mais fácil a vida de todo mundo. Você acaba criando um exército de pessoas que sabem apontar, que sabem liderar o projeto de forma mais efetiva, que sabem controlar os seus custos. Então foi todo esse trabalho assim de mostrar a visão, o benefício final e até o desenvolvimento do colaborador para chegar na solução ideal. Tá, mas isso é bem complexo. Não vamos entender. Tua cabeça tá tudo aí, porque você participou do processo, mas quem tá assistindo talvez não entenda. E eu fiquei curiosa para saber, são 200 pessoas, 100 e poucas 200 pessoas, você deu ali um detalhamento que é de mostrar para as pessoas que elas iam trabalhar, elas não iam trabalhar mais, elas iam trabalhar melhor, né, e ia melhorar tudo. Mas o que foi? Você fez palestras, você fez workshops por áreas para explicar o que era para ser feito, você mandou comunicação via lista de transmissão no WhatsApp, via Teams, via o sistema de intranet, por e-mail. Quais são as ações para comunicar 200 pessoas de que teria um ajuste ali, né, de atividades que demandaria que elas começassem a dar inputs, né, de registro e apontamentos dentro desse escopo de projeto para poder depois ter a visibilidade dos reais ganhos e dos potenciais. O ganho, ok, a gente está falando de 3,8 milhões, isso é sensacional. Qual empresa que não quer ter um colaborador que traz um aumento de 3,8 milhões em faturamento através de uma análise crítica, né, de dados? Uhum. Né? Não é à toa que você recebeu aí recentemente uma promoção, foi promovido, né? Tá numa posição bacana numa empresa referência. Mas
Eu estou falando isso porque eu estou há 27 anos no mercado e já passei por centenas de empresas, visitei centenas de empresas nessa jornada toda, conhecendo empresas de todos os tamanhos, e percebo que, no geral, os projetos, a maioria deles falham por causa de comunicação, ou tem ruídos por causa de comunicação. O gerente de projetos é 80% comunicação, né? 80% de comunicação, mas agora você vai contar para nós aqui como que você fez para comunicar 200 pessoas de 200 pessoas que você ia precisar da colaboração delas de uma forma sistêmica e disciplinada para fazer apontamentos do andamento de cada um dos projetos que estavam acontecendo. Basicamente, tudo começa com uma ideia, né, concepção, acho que é apresentado para os gestores, validar pelos gestores, e daí entrar em nichos de áreas diferentes. No primeiro step, nesse momento ali, os 200 colaboradores são tipo o que tem na engenharia como um todo. Eu comecei numa área menor, tinham 3 gestores, mais ou menos 40 pessoas, e cada gestor era responsável por uma área. Nesse sentido, seria muito mais fácil do meu lado mandar uma lista de e-mails e fazer, pessoal, segue assim, blá, 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 blá. Mas o que eu procurei fazer? Eu alinhei com os gestores de cada área para entrar na rotina deles. Quantas áreas eram? Oi? Quantos diálogos você teve que estabelecer? Quantas áreas eram? Então, por exemplo, 10 áreas com 10 gestores, 5 áreas, 5 gestores. Quantos diálogos você teve que sentar assim para falar, e aí, gente, vamos conversar que eu preciso da ajuda de vocês? Então, nesses mais abrangentes, basicamente foram 40 pessoas nesse step inicial. Em cada área eu chegava e explicava, fiz um PowerPoint, fiz o Excel, apresentei, expliquei, perguntei assim, pessoal, se vocês têm alguma dúvida, vocês entenderam o processo, e tentei ouvir feedbacks, muitos feedbacks, porque eu acho que essa é a melhor maneira de melhorar qualquer ferramenta. Então, após isso, eu tenho aquele silêncio, né? Poxa, expliquei, mas ninguém falou. Então, ou tá muito bom ou não entenderam nada. Sim. Mas eu fico feliz que o próprio resultado que deu e tá dando nos projetos já reflete não só uma mudança de processo, mas uma mudança organizacional também. Então, isso me faz feliz, né? Porque além de eu estar promovendo uma melhoria na área, eu estou promovendo uma melhoria na gestão de custos de cada colaborador. E isso que me deixou feliz e me fez entender que, às vezes, o líder do projeto não necessariamente tem que saber tudo, mas ele tem que saber quem falar, como falar e qual a melhor maneira de transmitir essa mensagem. Bom, essa parte bonita, todo mundo colaborou, tá aí o ganho, né? O projeto foi um sucesso, uma certificação louvável, mas nem tudo é flores. Queria que você contasse agora quais foram os percalços, quais foram os desafios que o Gustavo enfrentou no meio desse processo todo, né? Porque, né, a ideia é contar cases, né? O case, mas nem sempre o case é de sucesso. Ou que quando é de sucesso, não foi sucesso do começo ao fim. Olha, Vânia, o projeto durou tantos meses, nesse tempo aconteceu isso, tive que lidar com isso, porque é importante quem está ouvindo, quem está na mesma posição que você, ou quem está olhando para uma ideia de desenvolver um projeto de melhoria, também precisa se preparar psicologicamente, emocionalmente e tecnicamente para poder contornar, né, os desafios que acontecem. Conta para nós aí quais essas coisas assim, poxa, Vânia, daqui foi difícil, de tantos meses aqui de trabalho, esses foram os meus desafios. Olha, eu acho que primeiro que eu não estava envolvido tanto nesse cenário de custo, uma colaboradora acabou saindo da posição, e eu acho que o primeiro papel que eu tive nesse processo todo foi entender como que o processo estava estruturado. Eu acho que só nisso foram umas 2 semanas tentando entender o que estava acontecendo, como que eram seguidos os passos e tudo mais. Depois, e chegou uma parte assim que eu pensei, eu identifiquei aqueles milhares de passos que tinham que ser seguidos e como que era feito. Eu pensei, poxa, eu tenho que arranjar um jeito de fazer isso automático. E daí que veio a ideia, por exemplo, de trabalhar com programação em VBA. Só que a ideia é uma questão assim, tipo, você tem um norte, mas você não sabe se você vai chegar no norte. Então, nesse quesito, foi muito desafiador para mim arranjar tempo entre a minha gestão de projetos, que eu fazia no dia a dia. A atividade do dia a dia, a rotina. Rotina versus como que eu vou arranjar tempo e estruturar todo esse trabalho. Então,
Pelo que eu me lembro, foram 2 semanas, eu acho que trabalhando 4 horas na parte de programação e 4 horas ainda na gestão de projetos. Foi desafiador porque eu, nesse momento, ainda tinha que atender clientes, responder perguntas técnicas, e ainda assim não deixar a petequinha do projeto de gestão de custos cair. Então foi um trabalho de muita resiliência, não foi fácil, mas o bom é que eu tive apoio de muitas pessoas para fazer isso acontecer. E abertura também de todo mundo, assim, que eu tinha dúvida, eu agradeço pela paciência das pessoas que me ouviram e que me explicaram o processo, porque também foi um tempo que elas investiram em fazer o projeto dar certo. Todo mundo aprendeu aí, né? Acho que a lição e o aprendizado fica para quem esteve acompanhando você, colaborou com o processo. Você também ensinou muito, mas acho que aprendeu muito mais, né? Com certeza. E depois disso, como é que foi, assim, a parte de começar a gerar essas informações, compilar tudo isso, colocar dentro de um modelo apresentável de evidência? A controladoria passou o olho nisso? Como é que foi? Na parte ali como é que foi da parte... Você pode repetir, por favor, a sua última pergunta? É porque, assim, muitos dados, envolve muita gente, né? Então, são mais de 200, são em torno de 100 e poucos, 200 pessoas, mais de 50, perto de 100 projetos, são 40 áreas, 40 gestores, é muita informação, 40 pessoas, para você poder sensibilizar e trazer para o teu time, trazer para a tua ideia de projeto, né? Acho que isso é bem importante. E depois vem, vamos colocar todas essas informações dentro de um único template, né? Dentro de uma visibilidade de uma página para mostrar realmente que há evidência desse projeto, a evidência do sucesso dessas iniciativas, que era gerar os apontamentos, analisar para poder mostrar, né? Como que a gestão de custos poderia ter ganhos e os projetos que às vezes estavam escondidinho, né? Deveriam ganhar mais visibilidade. Então, como é que foi esse processo, então, para compilar essas informações e mostrar isso para os seus gestores? A pergunta final, né, dessa análise, dessa contextualização você utilizou algum outro recurso? Essa compilação de dados foi você que fez sozinho? A controladoria passou o olho, é isso mesmo, esse ganho que ele está falando aqui é verdade? Como é que foi isso? Foi uma iniciativa que eu tratei baseado na parte de dados, como é que estava sendo feito 6 meses anteriormente, e verificado se tivesse continuado com aquele apontamento somente com aqueles projetos, ia chegar num teto menos X que não seria o que a gente apontou efetivamente ano passado. Então isso foi mostrado, foi elogiado pela alta gestão, e que eu fiquei bastante feliz, assim, de ter dado certo. Sim, sim. E olhando, assim, para essa área que você atua, né, dentro da companhia, aonde mais, né, você poderia, né, sugerir para nós, né, dar como insights, trazer, né, sugestões, ideias, ventilar, né, na cabeça de quem está nos ouvindo, nos assistindo, aonde mais poderia se aplicar essa metodologia, essa análise para obter ganhos, que aqui nesse caso é o aumento de faturamento, ou também buscar savings, né? Como é que você analisa isso tecnicamente? Eu acho que no começo não é nem a parte tanto técnica, e sim ouvir as pessoas responsáveis pelas dores, porque elas são os drivers da mudança. Então eu acho que tudo começa com as pessoas. Depois se entende o problema, se entende como que pode ser trabalhado nisso, se busca oportunidades de desenvolvimento e eu acho que principalmente as pessoas assim, nesse começo são fundamentais para qualquer projeto de melhoria. Até na Gemba chamam voz do customer, né? Sim, a voz do cliente, eu sempre falo que o nosso principal chefe, a gente às vezes acha que é o gestor, né? Que é a pessoa que compra o nosso produto. Eu falo muito disso, né? Nosso principal chefe não é o gerente, nosso diretor, não é a quem está acima, né? O nosso principal chefe, lá no final, é o cliente. Se você é um analista, um assistente, ou se você é um CEO, o teu principal chefe vai ser sempre o cliente, né? E ouvir a voz do cliente. Você utilizou alguma metodologia, alguma técnica, ou foi só chegando mesmo nas pessoas? Eu acho que foi chegar nas pessoas, mas também principalmente listar os principais dores e problemas e como que poderia atacar eles. Normalmente se lista as maiores dores, né? Então eu listava, via qual dor, entre aspas, ia trazer mais impacto e trabalhava em cima dessa. Às vezes a gente não consegue agradar todo mundo, isso é impossível, né? Mas
eu acho que pelo menos focar nos maiores aprendizados ou maiores potenciais de ganho é uma alternativa para trazer mais sucesso. E você demorou quanto tempo para poder fazer esse trabalho? Do momento que eu decidi que eu ia trabalhar nessa melhoria até o momento que eu apresentei o resultado, demorou quanto tempo? Olha, foi dividido em 2 fases de projetos daí, mas assim, vou dizer que cada mês eu implementava melhorias que agregavam no processo. Foi um trabalho de melhoria contínua, seguido mês a mês. Não teve um mês assim que falei, poxa, não consigo, vamos parar aqui que tá bom. Eu acho que foi um processo contínuo e até o final, acho que mês a mês, com os feedbacks que eu ia recebendo e apontando ali os valores, foi se promovendo uma melhoria mensal aí. Sim. E você estabeleceu alguma rotina? Porque todo mundo fala, disciplina, Sim. né? Tinha uma rotina semanal para você poder ter esses reportes? Era quinzenal? Como que você enxerga que é de fato o ideal numa situação como essa, num projeto como esse, que envolve 100% análise de dados, que depende da boa vontade das pessoas que estão envolvidas nos projetos, né? De falar assim, tá bom, Gustavo, vem aqui. Larga do meu pé. Tá bom, senta aqui do meu lado que eu vou te dizer, que eu vou te passar a informação que você tá precisando. Lá vem o Gustavo de novo, larga do meu pé, igual você falou, né? Porque às vezes o gestor ou o líder do projeto, no caso era você, ele perde a mão, né? Ou ele delarga, engraçado. Delarga, porque ele fala, não vou ficar toda hora, né, tomando tempo dessas pessoas, e acaba isso colocando em risco o sucesso do projeto, não consegue calibrar, né, a mão ali, ou às vezes fica muito em cima, acaba colocando as pessoas numa situação de, ai meu Deus, não aguento mais esse cara. Como é que você entendeu que era a medida certa? Como que foi isso? Eu acho que um driver para ajudar e melhorar esse processo foi que mais ou menos dia 20 do mês, tinham que ser apontados os projetos. E se você não apontar certos projetos numa parte do mês, você perde essa janela e seu faturamento naquele mês cai. Então, isso foi um principal driver para que os projetos fossem apontados de maneira correta. Mas aí que tá, eu acho que um ponto que também... Esse foi o gatilho? Foi a cenourinha pro pessoal? Também, mas eu acho que, e principalmente que a parte de controladoria sempre fica em cima dessa parte de custos, e até o time que agora eu participo de projetos também sinaliza quando que é data limite. Eu acho que isso ajudou, mas isso não foi o suficiente. Eu acho que intervalos intermediários entre o final do apontamento e o meio foram essenciais para que isso desse certo. Eu já fui um gestor de projetos que pegava muito no pé das pessoas, porque eu queria entregar, mas eu não gosto de ser mais esse gestor de projetos. Eu gosto de ser aquele gestor que faz assim o que é certo dentro do ponto certo e tenta não mostrar para a pessoa simplesmente fazer tal ação. Mas eu tento mostrar a ação que ela vai impactar no resultado final. Eu acho que esse approach faz muita diferença, porque a pessoa não é, eu tenho que fazer aquilo porque sim. Ela tá pensando no sentido assim, poxa, eu tenho que fazer aquilo porque vai melhorar o resultado organizacional. Então, isso é um mindset que... E como é que você provoca o desenvolvimento desse mindset? Porque, literalmente, é ter uma habilidade de provocar a pessoa, né? Provocar, que eu digo no bom sentido, né? De desafiar, de provocar essa pessoa para desenvolver esse mindset. Olha, é um desafio também. Acho que todo mundo faz parte, mas teve algumas pessoas que tiveram uma restrição, assim, de bloqueios em certos steps, mas principalmente mostrando o benefício e tentando mostrar como que ela poderia operar de melhor maneira. Eu acho que quando você atrela um conhecimento com o desenvolvimento desenvolvimento pessoal da pessoa, ela acaba criando um caminho mais fácil para o aprendizado e execução. Então você mostra o benefício e mostra que ela vai crescer com esse trabalho que ela está fazendo. Eu acho que é uma das melhores maneiras de fazer com que a pessoa faça a atividade. E quando a pessoa não tem vontade de crescer? Porque tem. Tem. Eu duvido que nesse trabalho todo que envolveu tanta gente, você não tenha encontrado aquelas pessoas que falam, eu só quero chegar aqui às 8 horas. Trabalhar tranquilo. Anotar o horário que eu cheguei, sair pro almoço, voltar, sair aqui às 10:05 e voltar amanhã. Desculpa aí, mas não tô... Como é que você faz porque essas pessoas existem, tiveram, tenho certeza que sim. Sim. Como é que você faz para poder contornar isso? Porque acho que aí tá a habilidade de um bom gestor de projetos e a eficiência da liderança, né?
Eu acho que sempre começa com uma conversa, assim, poxa, eu preciso da sua ajuda, esse ponto não tá saindo, poxa, se a gente não conseguir resolver isso, vai ficar ruim, a gente não vai conseguir tanto de faturamento ou coisa nesse sentido. Eu não gosto muito de escalar, mas às vezes vejo como um meio ideal para fazer as coisas andarem. Mas felizmente tive pouquíssimos problemas em relação a isso, aconteceu de fato, mas as pessoas entenderam o seu papel na organização e quando precisou assim de uma ajuda a mais, eu geralmente chamava o gestor junto e a gente resolvia os problemas juntos. Nunca foi de falar, o fulano não tá fazendo. Uhum. Eu acho que isso pega mal porque depois o chefe ia atrás da pessoa, o fulano não tá fazendo. E aí, por que você não tá fazendo? Sim. E daí cria confusão. Então eu acho que levar junto, fazer junto... Chegar junto é a melhor maneira também de não causar muitos conflitos. Sim. E não só conflito, ter desconforto, né? Em quem tá naquela situação ali. Tipo, o que eu fazia? Eu explicava a situação, não conseguimos casos de XYZ, tentamos de jeito tal, não conseguimos. Daí pergunta, por exemplo, às vezes não tinha todas as respostas. E é normal que o gerente de projetos não tenha todas as respostas. Chegava no gestor e falava, olha, tem a situação, como que a gente pode resolver com base na sua experiência? E às vezes, com o ponto de vista dele, baseado na experiência dele, e com o ponto de vista meu, e às vezes do colaborador, a gente pensava junto chegar num ponto em comum. Eu acho que essa é a melhor maneira também de tentar não causar tantos conflitos, porque os conflitos eles são inerentes a qualquer projeto, né? Sim. Não existe nenhum projeto que é totalmente tranquilo, né? Sim, isso acontece bastante, porque numa gestão de projetos você gerencia custo, pessoas, tempo, né, materiais, gerencia recursos externos, que muitas vezes são os fornecedores. Que você não tem tanto controle, às vezes, né? Você não tem tanto controle. Nesse projeto envolveu muito fornecedor? Não, nesse não, foi só recurso interno. Então isso cooperou também para o sucesso do projeto, nesse sentido. Sim. E tem algum outro desafio que você está olhando lá? Tipo, olha, agora eu estou olhando porque eu quero resolver tal problema lá e estou determinado a olhar para isso. Tem alguma coisa no teu radar? Nas próximas etapas na minha profissão nesse momento? Sim. Olha, eu penso que hoje, principalmente, aumentar o nível de maturidade de alguns projetos, de processos organizacionais que façam com que a missão da Bosch seja cumprida, que é assegurar o sucesso da companhia com o desenvolvimento e assegurando também a eficiência financeira. Então, esse é o meu propósito, assim, né, do meu trabalho, impactar, acho que não só a parte financeira da Bosch, mas impactar a vida de cada pessoa que eu falo, que eu converso, e que pode, de repente, trabalhar comigo no futuro. Enfim, eu acho que tem uma gama de possibilidades bem grande aí pra frente. Sim, com certeza. Para resumir, né, porque muitas pessoas pensam, onde num projeto desse, nós estamos falando aqui de aumento de ganhos, de gestão de custos, enfim, envolveu muita coisa, conforme a gente tratou aqui nesse episódio. Em resumo, dentro dessa jornada, você utilizou mais, porque a sua certificação ela é Black Belt, mas a nível Lean Six Sigma, né? Só Six Sigma, né? Você também teve acesso a outras ferramentas, a filosofia em si. Dentro desse tempo todo, de todas as ações, dessa jornada, você utilizou mais ferramentas de Lean ou mais ferramentas Six Sigma? Eu diria que ambas, para tentar estabilizar o processo e provocar melhoria contínua. Eu também, além dessas daí, eu gosto muito de não adotar uma prática muito específica, seguir exatamente uma metodologia. O que eu gosto normalmente é entender muito bem o conceito delas e também tailorizar com base em cada aspecto de cada projeto, porque às vezes tem uma coisa muito específica na teoria que na prática, infelizmente, às vezes não acontece como está descrito. Ou não se aplica. Então, tem até aquela briga, às vezes, né? Projeto ágil, projeto preditivo. Vou te dizer que nenhum tá certo e nenhum tá errado, tudo depende. Então, eu acho que tailorizar é o melhor caminho, ver o que mais faz sentido, que nem a própria... Tem uma matriz chamada Stacy Matrix, né? Que vai desde o nível mais simples, complexo, caótico. Então, dependendo muito da complexidade de requisitos do projeto e a tecnologia disponível, pode ser usada qualquer coisa, inclusive mesclado a essas metodologias. Então, eu não sou muito de um método só, eu gosto de usar toda a caixa de ferramentas que eu possuo. Isso, eu digo que essa maturidade, ela é alcançada quando o profissional ele aprende a enxergar uma oportunidade, né? Eu costumo dizer assim, quando um profissional ele aprende a entender o problema, né? Ele vê uma oportunidade, aqui tem uma oportunidade de melhoria, ele entendeu qual que é o problema,
ele vai ser capaz de escolher qual método e qual ferramenta ele vai recrutar para poder resolver aquele problema. Muitas vezes a empresa faz o contrário, enche o colaborador ou de métodos e ferramentas. Aqui a gente quer usar essa ferramenta, essa metodologia, essa é a nossa metodologia, mas não ensina o profissional a aprender a enxergar uma oportunidade de melhoria, a aprender a enxergar um problema, né? Aqui tem uma boa oportunidade. Opa, qual que é a oportunidade? Resolver esse problema. Então, é muito mais um desenvolvimento de mindset do que, de fato, dar uma caixa de ferramentas para uma pessoa que nunca utilizou. Sim, a experiência ajuda com certeza. Não basta ter só as ferramentas, tem que ter o histórico, tem que ter, eu acho que, bons mentores também para guiar no processo, e tudo isso reunido torna uma questão de um projeto bem gratificante e com resultado bem interessante. Bom, é isso. Parabéns, obrigada por compartilhar, obrigada por ter saído lá do seu trabalho para vir até aqui para os nossos estúdios e conseguir, né, trazer para nós esse case de uma forma assim mais didática, mostrando para a gente o caminho, como é que foi, dando que saiu, né, um projeto tão impactante na área de gestão de custos, envolvendo tantas pessoas e tantos projetos, utilizando a metodologia, não só Lean Six Sigma, como outras também, que você se mostrou bastante habilidoso e saber exatamente em que momento que utiliza cada um. Parabéns pelos teus aumento de 3,8 milhões do faturamento. Teu chefe deve estar bem feliz com você. É inspirador saber que profissionais, né, participam dos treinamentos, se desenvolvem ao longo dos anos e mantêm o foco em realmente trazer o melhor para a companhia. Bom, obrigada por esse tempo. Eu agradeço pela oportunidade. E eu agradeço vocês também que ficaram aqui com a gente até o final para escutar a história inspiradora do Gustavo, um engenheiro de projetos da Bosch, se formou em Black Belt e fez um projeto sensacional, mostrando que a melhoria contínua acontece no dia a dia, aprendendo a enxergar as oportunidades e recrutando as melhores ferramentas para resolver problemas. Obrigada, eu vejo vocês no próximo episódio. Vem pro Gemba!